ajudar. Eu estou aqui com o livro, o meu Fonte Viva. Eu abri agora, assim, hoje eu acordei mais tarde, mas eu abri aqui na página 103, é a mensagem 44. Tenhamos fé. Vou preparar-vos lugar. Quem está falando é Jesus. Está em João, versículo 14, capítulo 14, versículo 2. Eu ainda não tinha lido essa mensagem. Vamos ver aqui. Sabia o mestre que, até a construção do reino divino na terra, quantos o acompanhassem viveriam na condição de desajustados, trabalhando no progresso de todas as criaturas, todavia, sem lugar adequado aos sublimes ideais que entesouram. Efetivamente, o cristão leal, em toda parte, raramente recebe o respeito que lhe é devido, por destoar quase sempre da coletividade, ainda não completamente cristianizada, sofre a descaridosa opinião de muitos. Se exercita a humildade, é tido à conta de covarde. Se adota a vida simples, é acusado do delito de relaxamento. Se busca ser bondoso, é categorizado por tolo. Se administra dignamente, é julgado orgulhoso. Se obedece quanto é justo, é considerado servil. Se usa a tolerância, é visto por incompetente. Se mobiliza a energia, é conhecido por cruel. Se trabalha devotado, é interpretado por vaidoso. Se procura melhorar-se, assumindo responsabilidades no esforço intensivo das obras ou das preleções consoladoras, é indicado por fingido. Se tenta ajudar ao próximo, abeirando-se da multidão, com seus gestos de bondade espontânea, muitas vezes é taxado de personalista e oportunista, atento aos interesses próprios. Apesar de semelhantes conflitos, porém, prossigamos agindo e servindo em nome do Senhor. Olha aí, gente. Reconhecendo que o domicílio de seus seguidores não se ergue sobre o chão do mundo. Prometeu Jesus que lhes prepararia lugar na vida mais alta. Continuemos, pois, trabalhando com duplicado fervor na sementeira do bem, à maneira de servidores provisoriamente distanciados do verdadeiro lar. Há muitas moradas na casa do Pai, e o Cristo segue servindo adiante de nós. Tenhamos fé. Recado aí para nós, né? Então, entendo, me corrijam, por favor, que mesmo tudo que nós procurarmos fazer, isso implorando a misericórdia divina, né? Para nos guiar. Uma hora somos taxados como injustos, outra hora como oportunistas, outra hora como, né? E tudo mais. O que eu sinto, e acho que vocês também, muitos de vocês, né, minhas irmãs queridas, que por mais que a gente procure fazer, eu sinto isso de vez em quando, e para mim foi direta essa mensagem, né? Eu sinto assim, meu Deus, parece que eu estou aqui vivendo essa vida esse tempo todo. Tudo que eu tento fazer, tem uma desculpa daquele que eu estou tentando ajudar, daquele familiar, daquele olhar que eu recebo muitas vezes, de censura. O que é que está faltando? Por que que eu não consigo? Então, eu entendi aqui, né, pelo recado de hoje,
que nós conseguimos sim, porque nós estamos tentando, estamos buscando, estamos procurando seguir os ensinamentos e os caminhos que Jesus nos mostra, a luz que ele acende para nós, né? Então, desanimar nós não podemos, não podemos. Então, o que nós pedimos, nesses estudos nossos do Evangelho, que Jesus continue conosco, porque é só ele para ter paciência, né? E ele envia os anjos, né? A espiritualidade amiga querida, que nos dá aquela balançada na hora do desânimo, né? Que nos ilumina na hora que a gente vê tudo escuro, que você não encontra o caminho certo, a palavra certa. Então, como ele fala aqui no final, né? O Cristo segue servindo adiante de nós. Tenhamos fé. Então, tenhamos fé e confiança, né? Seguindo os caminhos dele, que nesse evangelho, o Senhor Jesus, que já se faz presente, com toda a sua bondade nesse dia especial, Maria Santíssima, que está também junto de nós, a espiritualidade amiga querida, todos os seguidores do nosso Jesus, nos abençoando, o Espírito Santo de Deus esteja abrindo os nossos ouvidos, as nossas mentes, para entendermos o que o Evangelho está falando para nós hoje, para nos ajudar a aproveitar durante toda a semana que virá, sembrana, iluminada, porque Nossa Senhora hoje está mais pertinho de nós, ela está na terra. Obrigado, Senhor. Muito obrigada, Jesus, por mais esse encontro. Graças a Deus. Bom dia, as irmãs que entraram depois, né? Hoje, por sinal, o nosso evangelho, Dona Vânia fechou aí com tenhamos fé, né, Dona Vânia? Tenhamos fé. A mensagem de hoje do evangelho também é esse. É o capítulo 19, a fé transporta montanhas, o poder da fé. E nessa mensagem já inicia nos trazendo a reflexão a respeito de como nós estamos trabalhando a nossa fé, né? Tenhamos fé, tenhamos confiança em Jesus. Mas de que tamanho é essa nossa confiança? Como é que nós entendemos a fé que movimenta essas montanhas, né? Que a gente tem conhecimento. Então, vamos ver o poder da fé. Mas antes eu estava refletindo, e algumas mensagens de Jesus, quando a gente vai ler, essa mesma aqui de Mateus, no capítulo 17, versículo 14 a 20, dá a impressão, às vezes, que os discípulos, aqueles que acompanhavam Jesus mais de perto, eram espíritos, né? Dá essa impressão as mensagens, que eram espíritos vacilantes, que eram espíritos que ainda estavam no processo evolutivo um tanto quanto atrasados, dá essa impressão. Mas nós temos que ter compreensão também que o colégio apostolar do Mestre Jesus eram de espíritos e são de espíritos tarimbados, espíritos experimentados na dor e no sofrimento, espíritos que já tinham ultrapassado esse estágio que nós nos encontramos. Todo o colégio apostolar de Jesus, principalmente os 12 escolhidos por ele, eram espíritos já altamente evoluídos, eram espíritos que tinham um conhecimento e uma responsabilidade muito grande na seara divina. Por isso que Jesus se acercou, chegou e se acercou, e eles ficaram ali como planetas, né, circundando ao redor deste grande sol. Espíritos altamente experimentados, espíritos que já tinham passado por esse nosso estágio,
primevo de hoje, tá? Eram e são espíritos que precisavam dar esses testemunhos, e que Jesus já tinha preparado com eles essa forma de educar, utilizando para conosco, para que a gente entendesse situações simples do dia a dia. Esses espíritos que estavam com Jesus, os 12 e depois os outros que foram chegando, e que são chamados 500 da Galileia, esses espíritos, todos eles, já eram espíritos altamente preparados, desenvolvidos, experimentados, que já estavam numa condição de se tornarem, né? Eles já vieram sendo aqueles mais próximos espíritos altamente desenvolvidos para dar conta da propagação e da manutenção da implantação do Evangelho de Jesus aqui na Terra. Nenhum deles era marinheiro de primeira viagem, nenhum deles era espíritos frágeis como nós somos. Eles deram os testemunhos que era necessário, né, para ficar gravado em nossa consciência, para que o mundo não se esquecesse e para que a gente tivesse também espelhos mais próximos que nós pudéssemos dizer: olha, se Paulo, que fez, chegou ao que ele chegou, eu também posso. Ora, se Pedro, que negou Jesus 3 vezes, que tinha suas fraquezas, ele pode, eu também posso. Mas isso não quer dizer que aqueles espíritos eram espíritos inexperientes como nós. Eles já eram para as grandes tarefas, são convocados grandes espíritos. Porque se fosse conosco, se Jesus se acercasse principalmente de umas 50 Eliane, não venceria aquela etapa de propagação do Evangelho. Por quê? Porque ainda sou frágil, ainda sou uma graminha verde que qualquer sol queima, que qualquer pisada mata, né? Não, diferente daqueles que estavam com o Cristo, né? Então vamos lá, o poder da fé. Quando foi ao povo, um homem se aproximou dele e se pôs de joelho a seus pés, suplicando-lhe: Senhor, tende piedade de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois ele tomba frequentemente no fogo e na água. Apresentei-o a seus discípulos, mas não puderam curá-lo. Jesus respondeu, afirmando: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vós sofrerei? Trazei aqui esse menino. Tendo Jesus ameaçado o demônio, este saiu do menino, que ficou curado no mesmo instante. Então, os discípulos vieram encontrar Jesus em particular e lhe indagaram: Por que não podemos expulsar esse demônio? Jesus lhe respondeu: Por causa da vossa incredulidade, porque em verdade vos digo que se tivesseis fé do tamanho de um grão de mostarda, ordenaríeis a esta montanha: transporta-te daí para lá, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. São Mateus, capítulo 17, versículo 14 a 20. Então, veja só uma situação tão comum naquele tempo, né? Pessoas ditas aqui lunáticas ou obsidiadas, como nós falamos hoje, né? Com as palavras cunhadas pelo Espiritismo. Os apóstolos, discípulos, não conseguiram afastá-lo da presença daquele menino, não conseguiram afastá-lo da perseguição
Isso não é porque eles não tinham alcance espiritual, grandeza espiritual, como é que a gente fala? Esqueci o nome. Eles, não é porque eles não tinham isso, essa ascendência moral sobre eles. Aqui estamos falando sobre a necessidade do exemplo, a necessidade das lições para que a gente entendesse e ficasse guardado. Então, Jesus, quando eles vão a Jesus e perguntam a Jesus por que eles não conseguiram curar a criança, eles ofereceram a Jesus uma, uma oportunidade, né? Criaram uma oportunidade para uma lição para nós. Então, quando Jesus fala que por causa da vossa incredulidade, será que os discípulos não acreditavam em Jesus? Não acreditavam nas coisas que Jesus falava? É lógico que eles acreditavam, mas era necessário essa experiência. Primeiro, para a gente entender que para que a gente lide com os nossos inimigos do passado, que estão no plano espiritual ou no plano carnal, e que eles estão agindo negativamente contra nós, buscando a sua vingança, né? No processo obsessivo, para que a gente consiga se libertar desse jugo da dor, nós precisamos evoluir. Nós precisamos nos transformar. Porque enquanto estivermos nós débeis, frágeis, ainda num processo de vaidade, de orgulho muito acentuado, nós não vamos conseguir nos libertar dos nossos perseguidores. Porque eles vão continuar olhando e eles vão continuar percebendo que nós ainda somos aqueles de há 2000 anos atrás. Que nós ainda somos aqueles que há 100 anos atrás pisou no seu pé. E que, para que haja uma libertação, né, digamos assim, para que a gente se liberte desse jugo da cobrança, nós precisamos nos transformar. E para termos essa condição de ascendência moral sobre o outro, só está plantado sobre a nossa mudança. Então, Jesus traz para a gente um exemplo que a gente pudesse compreender. Não que os discípulos não pudessem fazer aquele trabalho, mas era necessário essa lição para ela ficar gravada em nós, né? E aí, quando Jesus fala que se tivéssemos fé do tamanho de um grão de mostarda, ordenaria essa montanha para ela sair daí, ela se movimentaria. Sentido figurado, né? Primeiro, a semente de mostarda, a gente sabe, é pequenininha, né? Então, essa sementezinha, se a gente tivesse fé de que a nossa transformação é que promove a nossa libertação dos encolhos espirituais, que são as perturbações, as obsessões. Se para que a gente alcance isso, nós precisamos fazer aquele nosso trabalho de todos os dias. De todos os dias a gente levantar, a gente se armar com a prece e a gente se predispor a transformar-nos, a aproveitar cada momento, cada experiência do nosso dia para fazermos diferente do que fizemos ontem, né? Se ontem eu não tive o equilíbrio de responder com equilíbrio ao meu irmão, hoje eu vou me esforçar para que, caso surja a oportunidade, surja a, a necessidade, eu dê para ele algo melhor do que eu dei ontem, uma palavra de compreensão, quando não uma palavra, um pensamento de compreensão, uma prece, né? E assim é que nós vamos criando para nós a armadura
a grande armadura vibrante do coração reto, do espírito no processo de melhoramento moral e espiritual. Porque é só assim que a gente vai conseguir mover essas montanhas. Mas as montanhas que Jesus falou, não é aquela montanha geológica que tem ali, não. Ele falou dessa montanha de dificuldades íntimas que nós temos. A montanha do egoísmo, a montanha do orgulho, a montanha da vaidade, a montanha da agressividade, da violência e de tantos outros defeitos que ainda abrigamos, que ainda trazemos em nós. Então, quando Jesus fala que se a gente tivesse essa fé, por menor que ela fosse, a gente conseguiria modificar, a gente conseguiria mover essa montanha que a gente carrega conosco mesmo. Mas isso não é um passe de mágica, e Jesus não falou isso, né? É o exercício diário no nosso lar, no nosso trabalho, nas nossas experiências no meio social. É a gente estar todos os dias burilando em nós essas montanhas das dificuldades morais, para que elas sejam extirpadas e a gente faça com que esse novo homem, essa nova proposta de ser, realmente vivifique, realmente contribua com a transformação e o melhoramento do nosso planeta, né? E principalmente de nós mesmos, porque a gente precisa se edificar como espíritos melhores. Então, nós precisamos edificar os ensinamentos do Cristo em nós mesmos, né? Porque só assim a gente conseguirá amar o próximo como a nós mesmos. Nós ainda não nos amamos suficientemente. Nós ainda estamos no processo autoeducativo e de desenvolvimento do auto-amor. Por mais que a gente fale, não, mas eu me amo. Qual é a expressão desse amor que eu tenho para comigo? Eu trabalho diuturnamente para diminuir o orgulho que eu abrigo? Eu trabalho diuturnamente para me tornar um ser mais pacífico? Eu trabalho diuturnamente para me tornar um espírito mais acolhedor, uma pessoa mais caridosa? Então, são essas montanhas que nós precisamos modificar, né, movimentar dentro de nós, e é só assim, com esse processo de autotransformação, que nós vamos conseguir nos amar para amar o nosso irmão como a nós mesmos. A gente ainda está no processo de desenvolvimento, né? Porque isso é um processo lento, gradual, assim como foi o processo que a gente deixou acontecer, que o orgulho se tornasse gigantesco em nós, a vaidade, né? Não foi de uma hora para outra, foi lento e gradualmente. Então, é nesse processo que nós vamos nos educando, nos movimentando, no nosso dia a dia, com as pequeninas lições e oportunidades que vão chegando para nós. E aí, Jesus dá esse exemplo para para os discípulos, falando que eles não tiveram a condição porque eles não tinham fé, mas não era porque eles não tinham fé nem tinham condição, era porque ele precisava passar para nós e deixar gravado em nossa consciência essa lição e que a gente se espelhasse, para a gente se desenvolver, né? Para a gente ir fazendo com que a esse homem velho, todo enrugado de dor e sofrimento, se transforme num homem novo, né? Um homem que já tenha passado a limpo todas as suas dificuldades morais e que está no novo processo de edificação do Evangelho de Jesus em nossas vidas. Alguém quer comentar alguma coisa, fazer alguma contribuição? Ou posso seguir? Então, vou seguir. No sentido próprio, exceto que a confiança em suas próprias forças torna o ser humano capaz de executar coisas materiais que não consegue realizar
quando se duvida de si. Mas aqui é unicamente no sentido moral que se deve entender tais palavras. As montanhas que a fé remove são as dificuldades, as resistências e, em uma palavra, a má vontade que se encontra entre os seres humanos, mesmo quando ele se ocupa das melhores coisas. Os preconceitos que se originam da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo e as paixões orgulhosas são também montanhas que barram o caminho daquele que trabalha pelo progresso da humanidade. A fé robusta proporciona a perseverança, a energia e os recursos que fazem vencer os obstáculos, tanto nas pequenas coisas como nas grandes. A fé vacilante gera a incerteza e a hesitação de que se aproveitam os que desejam combatê-la. Essa fé não procura os meios de vencer, pois não acredita que possa vencer. Né? Então, veja só, é o que a gente estava falando. Não é só o sentido, não é no sentido físico, material, que Jesus trouxe essa lição para nós, mas sim para a nossa reflexão em torno da edificação dos valores eternos em nós. Né? Então, a vaidade, o fanatismo, o egoísmo, as paixões orgulhosas são também as montanhas que nos sufocam, que foram crescendo grão a grão, como aquele montinho de areia que a gente faz quando está na praia, né? A gente pega um punhado de terra, de areia e vai botando ali. Depois pega outro punhado e vai botando ali. Vai caindo grão a grão e se juntando aos que já estão. E a gente, quando vê, está sufocado, né? Estamos, como nós nos vemos hoje, estamos ainda nós enterrados nas montanhas das dificuldades que nós criamos para nós. Ao longo das nossas experiências reencarnatórias, nós não tivemos o cuidado de ir varrendo, de ir limpando e arrumando o nosso ambiente espiritual com os melhores valores. Mesmo depois que o Cristo veio nos ensinar, mesmo depois que a doutrina espírita, que foi em 1800, né, que ela foi instituída e trazida, enviada e trazida para nós pelos espíritos, e nós ainda morosamente no nosso passo vagaroso de transformação. Ainda nós enfrentamos as nossas dificuldades, porque a nossa fé ainda não é robusta. O que Jesus pede hoje não é que a gente vá para se atire às feras, que a gente enfrente as mortes tenebrosas da primeira época dos cristãos. Mas a gente tem que enfrentar as dores no nosso próprio coliseu, as dificuldades em nós mesmos. E isso é sempre esse convite do Mestre, porque nós ainda não aprendemos. Estamos no nosso processo, né? Nós que estamos aqui no Evangelho, nós estamos toda semana nesse processo de autoeducação. A gente vem no banco da escola de consulta direta com o nosso tutor, que é o Evangelho. A gente acessa o conhecimento registrado no nosso Evangelho, fortalecemos em nós a vontade e retornamos para as nossas atividades de burilamento, que é a nossa semana, os nossos dias, as nossas horas, os nossos minutos, os nossos segundos. E nos lançamos nesse projeto de transformação, de autotransformação. Mas ainda somos vacilantes. Nós ainda não temos aquela fé robusta
que enfrenta os leões de frente, né? Muitas vezes a gente fraqueja, corre do leão e se esconde atrás do muro. A gente tem ainda essa dificuldade, né? Mas a gente, pelo menos, nós já sabemos que todos os dias, se a gente buscar nessa fonte segura de educação, nesse livro sagrado aqui, que é a vida de Jesus, nós também vamos ter condição de, escrevendo no livro da nossa vida, lições preciosas de aproveitamento da mobilização e da transformação dessas montanhas que nós edificamos ao longo do tempo. Então, né, é simples, mas é fácil? Não é não. É muito difícil a gente vencer a gente mesmo. É mais fácil a gente vencer o outro do que nos vencermos. Porque o outro chega um determinado momento que a gente bota a mão na frente, fique aí que eu vou seguir meu caminho. Mas nós não temos como fazer isso conosco. Por isso que hoje a luta é aqui, ó. Eu comigo, né? E aí eu vou passar por diversas aflições. Se eu não tiver uma fé do tamanho do grãozinho de mostarda, não consigo vencer a mim mesma. Aí é por isso que toda semana a gente vem para o Evangelho. Quando está muito difícil, a gente aciona o Evangelho no meio da semana. E a gente tem todos os dias o recurso da prece para nos realimentarmos, recarregar a vida e continuar nessa luta. Não é fácil, porque o fácil seria se a gente tivesse aproveitado antes, mas não aproveitamos. E aí a tarefa que o Cristo nos dá, mova as montanhas da dificuldade em si mesmo. Então, todos os dias, quando a gente levanta, nós recebemos uma folha em branco, onde nós vamos imprimir o nosso esforço de transformação. E aí, a gente precisa redobrar a fé, a gente precisa redobrar a nossa vontade e estarmos alerta. Alerta para nós, conosco mesmo. Porque se a gente se descuida um pouquinho, a gente se pega fazendo algo que não é tão legal. A gente se pega produzindo guerra que não é legal. Escapole um veneno que não é legal. Então, orai e vigiai. Vigiai e orai. Tem que ser o tempo inteiro. Para a gente manter firme a nossa fé. Para a gente manter firme a nossa proposta de autoconhecimento e de autoburilamento. Para que a gente possa ter condição de mais tarde olharmos para a nossa jornada e dizer, venci. No final do dia, como Santo Agostinho fazia, sentar na nossa cama, fazer a nossa prece e olhar o roteiro do nosso dia. E a gente poder dizer, olha, hoje eu venci, hoje eu movi um pouquinho essa montanha daqui. E nos propor a continuar o processo amanhã. Posso continuar? Eliane, eu acho que só colocar aqui um pouquinho que Jesus, ele sempre ressaltava a fé que todos nós trazemos dentro de nós. Então, a leitura, né, o poder da fé. Jesus, quando ele curava alguém, ele não dizia, eu te curei. Ele falava, a sua fé te curou. Fica livre deste mal. Então, ele sempre ressaltava a fé que todos nós trazemos dentro de nós mesmos. Mas a fé, ela não é parada, ela não é monótona. A fé, ela requer movimento. Se a gente for olhar diante das curas que Jesus realizou, aquelas pessoas que necessitavam daquela cura, elas se movimentaram para irem até o Senhor. Então, isso ainda hoje, há mais de 2000 anos,
nos passa o ensinamento de que nós precisamos nos movimentar. Porque a gente dizer que tem fé quando está tudo bem, quando está maravilhoso, você não tem um ente querido doente, não tem problemas na sua casa, você não lida com nenhum desafio, é fácil, todos nós temos. Mas a fé, ela se realiza exatamente diante dos desafios que todos nós trazemos e das dificuldades que cada um aqui pode estar enfrentando. Mas não nos esqueçamos, Jesus nos disse, a tua fé te curou. Então, ele já nos disse que todos nós temos a fé dentro de nós, que precisa ser desenvolvida. Só isso, minha querida, vou fechar aqui. Isso aí, boa pontuação. Vamos lá. Em outro sentido, compreende-se por fé a confiança que se tem na realização de algo, a certeza de alcançar determinado objetivo. Proporciona um tipo de lucidez que permite ver, pelo pensamento, o objetivo pretendido e os meios de atingi-lo, de sorte que aquele que a possui marcha, por assim dizer, com absoluta segurança. Em um e em outro caso, ela pode fazer com que sejam executadas grandes coisas. A fé sincera e verdadeira é sempre calma. Fornece a paciência que sabe esperar, porque, tendo seu ponto de apoio sobre a inteligência e a compreensão das coisas, tem a certeza de alcançar o objetivo. A fé vacilante sente sua própria fraqueza. Quando é estimulada pelo interesse, torna-se irracível e crê suprir, pela violência, a força que lhe falta. A calma na luta é sempre um sinal de força e confiança. A violência, ao contrário, é prova de fraqueza e de dúvida quanto a si mesmo. Exatamente isso que foi pontuado por Lucinei, né? A fé é movimento. Então, a gente precisa movimentar em nós essa vontade potente que vai fazer com que a gente se lance no processo de burilamento, se lance no processo de autotransformação, para que a gente vença a nós mesmos, né? E bom exemplo ela trouxe com relação ao movimento da fé que Jesus sempre propôs. E eu não canso de dizer que o Evangelho de Jesus é todo ele um movimento. Não é algo estacionado, parado. Jesus não ficava, vai e faça isso, vai e faça aquilo, vai e faça aquilo outro. Não. Em todos os sentidos, ele ia e fazia. E nos convocava a fazer o mesmo, como nos convoca ainda hoje. Se queremos nos curar, se queremos nos transformar num ser melhor, temos que movimentar em nós. E é disso que nós estamos falando nesse evangelho de hoje, desse movimento, o movimento que nos lança a essa transformação. Esse movimento de todos os dias, essa proposição para nós mesmos em fazermos diferente. Confiando que tem um poder maior que nos sustenta, que nos ampare, confiando que tem espíritos amorosos, espíritos que nos amam a despeito de todas as nossas dificuldades morais e que estão aqui ao nosso lado para nos auxiliar, nos sustentar. Mas nós precisamos fazer um movimento dos muitos cegos, dos muitos hemorrágicos, dos muitos doentes que se movimentaram aí até Jesus. E quando ele não tinha condição de ir, tinha sempre alguém para interceder por ele. A gente, quem lê o livro há 2000 anos, vai lembrar da filha de Lívia que estava doente, que já tinha recebido toda a ajuda possível dos comuns daquele momento. Então, o pai dela
Públio Lentulus. Ela não podia, não tinha condição de se movimentar e buscar Jesus, mas ele, em nome do amor que tinha por aquela criança, ele se movimenta por ela e vai até o Cristo rogar o auxílio. Então é isso. Nós não estamos só na nossa jornada. Não podemos esquecer disso. Mas requer que a gente faça o nosso movimento, o nosso impulso, que a gente saia do nosso lugar comum e vá ao encontro do Cristo. Liane, Fala, dona Vânia. desculpa, porque isso depois passa. Essa questão de manter a fé, né? A manutenção dessa fé. Nós sabemos que nós temos que ter, né? Trabalhar em nós. E muitas vezes o que nos atrapalha, eu sinto isso, é o medo. Você até pegou aí na testa, né? O Ramon mostrou. Onde que é que mora o perigo? Ele mora na nossa mente, né? Porque quando a gente tem fé, o problema surgiu, é muito sério, às vezes nem é tão sério assim, mas para nós fica daquele tamanho horroroso. E aí a gente tem medo de enfrentar, mas porque se eu falar, né, é o que diz lá a mensagem, eu vou ser atrevida, né? Se eu não falar, eu vou ser injusta, se eu não me intrometer. Eu não vou ser caridosa, né? Então, o medo do julgamento, muitas vezes, acontece comigo, viu? Falando de mim. Muitas vezes, o medo do julgamento nos impede a seguir na caminhada da fé, inclusive dessa fé esperançosa, né? Essa fé, porque a gente tem a obrigação, como espíritas, como conscientes da presença de Jesus ao nosso lado, dos nossos benfeitores estão ali. Fala, Vânia, vai, faz. Mas eu tenho medo de ir, aí eu vou ser julgada, né? Então, essa fé operante, que Eliane citou aí maravilhosamente, é essa aí, né? O medo nos impede muitas vezes, e o medo está onde? Na falta de fé, né? Tá. Desculpa, Eliane. Não, dona Vânia, que maravilha! O evangelho é isso, é a gente partilhar, aprender, né? Compartilhar. Então é isso, nós precisamos mesmo ter essa fé, né? Que é isso que Jesus fala, porque se a gente não se movimentar, é muito fácil a gente só pedir a intercessão de Maria de Nazaré, pedir a intercessão dos bons espíritos, é muito fácil. Eles podem fazer por nós? Podem, mas qual é o mérito que a gente teria? Qual é a lição que a gente iria edificar em nós com a experiência que o outro que fez? É muito difícil. Então, para haver a transformação, nós precisamos movimentar essa sementinha da fé que há em nós. Já tem, né? Todas as virtudes nós trazemos em nós mesmos, porque foi como o Pai nos criou. Agora, para que ela cresça e floresça, nós precisamos nos movimentar. Vou terminar esse item 4 e 5, porque temos tempo, né? Devemos ter cuidado para não confundir fé com presunção. A verdadeira fé se alia à humildade, pois quem a possui deposita sua confiança mais em Deus que em si mesmo, por saber que, como simples instrumento da vontade de Deus, nada pode sem ele. É por isso que os bons espíritos lhe vêm em auxílio. A presunção é mais orgulho que fé, e o orgulho é sempre castigado, cedo ou tarde, pela decepção e pelos reveses que lhe são impostos. Olha só, outra coisa, né? As virtudes, ela nunca anda sozinha. Se as virtudes estão sempre acompanhadas, quem somos nós? Para dizer eu posso, eu faço e aconteço. Né? Nós somos débeis ainda, nós estamos ainda construindo a fortaleza em nós. Então, se a gente age com esse eu posso, eu quero, eu faço, sem estarmos apoiados na lei divina, sem estarmos apoiados na permissão de Deus,
no amparo de Jesus, no amparo dos benfeitores espirituais, nós não vamos conseguir. Nós não temos nenhuma humildade, só temos arrogância e presunção, que são filhos do orgulho. Então, nós não estaremos trabalhando em prol do nosso melhoramento. Só estaremos nos afundando cada vez mais neste mar da iniquidade do qual a gente está tentando sair. Não nos esqueçamos nunca. Todas as virtudes nós temos, mas nós que ainda estamos neste processo de autoconhecimento, de autoburilamento, sozinho a gente não consegue. Prova disso que a gente foi posto em sociedade. Para virmos ao mundo experienciar, precisamos de dois seres que se amam ou se aturam, né? Para que dê a possibilidade da construção de um corpinho para a gente reencarnar. Então, sozinhos, a gente ainda não consegue. E nós não vamos conseguir nunca. E Jesus exemplificou isso. Jesus veio, ele poderia, ele sozinho, fazer aquele trabalho que ele fez? Ele poderia, mas ele não iria de qualquer jeito fazer sozinho, porque ele tinha o amparo, ele tem o amparo do nosso Pai que está no céu, a fonte inesgotável de amor e justiça. Mas ele nos exemplificou, nos se cercando, primeiro de 12. Vamos dizer, cada um com uma virtude mais edificada. 12 virtudes fortes, rijas, determinadas, para dar sustento e prosseguimento da implantação do amor na Terra. Então, quem somos nós? Folhinhas frágeis ao sabor do vento. Sozinho a gente não consegue. Então, nós temos que ter cuidado. Eu quero me transformar, eu posso, com o amparo, com o apoio que a espiritualidade, que o nosso Pai Maior nos dá. E aí a gente prossegue, né? Se sustentando nos ensinamentos e no amparo de Jesus. Tendo a certeza de que nas nossas lutas nós vamos ter sempre um amparo de espíritos benevolentes que nos tutelam em nome do Cristo, com a permissão do Pai. Então, e tudo na natureza é assim, né? Tudo na natureza nos demonstra que precisamos ter humildade. E o nosso primeiro exemplo de humildade é termos consciência que sem a permissão do Pai, nós não somos nada. Nós só somos algo e só nos continuamos no nosso processo evolutivo porque nós temos o nosso Pai de amor e de misericórdia sempre velando por nós. Então, quando a gente tem essa consciência e trabalha em nós essa certeza, nós estamos também desenvolvendo em nós a humildade. A humildade inicia quando nós temos a certeza e deixamos o nosso Pai agir. Porque sem Ele, sem a permissão dEle, nós não vamos a lugar algum. Vou acelerar porque o tempo está. O poder da fé tem aplicação direta e especial na ação magnética. Por seu intermédio, o ser humano atua sobre o fluido, agente universal, modifica-lhe as qualidades e lhe dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Por essa razão, aquele que, a uma grande potência fluídica normal, agregar uma fé ardente, é capaz, pela vontade dirigida ao bem, de operar esses singulares fenômenos de cura e outros que antigamente eram considerados como prodígios, mas são simplesmente consequência de uma lei natural. Esse é o motivo pelo qual Jesus afirmou aos seus apóstolos: se não conseguistes curar, foi porque não tiveste fé.
Isso, essa fala do Cristo, a gente precisa lembrar, não é porque os discípulos eram frágeis, mas é porque era necessário essa lição para que ela ficasse gravada em nós e a gente nunca esquecesse, né? A fé robusta é aquela fé que se apoia na vontade e na misericórdia divina. E que a gente, para movimentar, precisamos fortalecer a nossa fé, fortalecer a nossa vontade, que assim nós seguiremos rumo à proteção do nosso Pai. Então é isso o evangelho de hoje. Quem das irmãs se habilita a fazer a prece de encerramento e a fluidificação de nossas águas? Lucinei Brito, vou fechar meu áudio. Então, graças a Deus, minhas irmãs, possamos neste momento elevar os nossos pensamentos a Jesus, a Maria Santíssima, e agradecermos profundamente pelos ensinamentos de hoje, rogar a espiritualidade que se faça presente e já se faz em cada lar aqui representado. Que os nossos lares sejam limpos, sejam asepsiados e que a luz do Mestre Divino inunde todos os ambientes das nossas casas, em especial os nossos corações. Possamos, neste momento, rogar de Jesus, da espiritualidade benfeitora que magnetize as nossas águas, que derrame os fluidos de cura, Senhor, de acordo à necessidade física e espiritual de todos nós e de todos aqueles que comungam dos nossos lares. Obrigada, Jesus, obrigada, Maria Santíssima, rogamos neste momento por todas as mães, estejam na terra ou no plano espiritual. Que Maria Santíssima envolva-as, assim como a todas nós, de muita luz, de muita sabedoria e de muita proteção espiritual. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, seus filhos, agora e na hora do nosso desencarne. Que assim seja, graças a Deus. Gente, então, um bom dia a todos e a todas, um bom domingo, uma boa semana. Que o Mestre Jesus continue nos amparando e nos abençoando. Beijo no coração de cada uma. Semana de luz para Feliz todos. Dia das Mães para todas. Obrigada, Kátia. Obrigada para todas nós.